Então, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos ao nosso segundo encontro, onde a gente vai conversar sobre, afinal, o que é a Advocacy. Esse é um encontro realizado pela Agência de Comunicação Comunitária Voz daqui de Parelheiros, em parceria com o Engajamundo, e é apoiado pelo programa VAI, que é o Programa de Valorização de Iniciativas Culturais aqui da Prefeitura de São Paulo. Então, hoje, né, a ideia é que seja mais um bate-papo, né? No primeiro encontro, a gente olhou um pouco mais para esse conceito do que é advocacy, para além de olhar para o conceito, também a gente foi, viu algumas estratégias que o Engajamundo tomou e abordou, né, para alcançar alguns objetivos. E a ideia hoje é a gente conversar sobre as nossas percepções daquele primeiro encontro, sobre a leitura e as nossas visões sobre o material de apoio que a gente caminhou para vocês no grupo. Então, vai ser um bate-papo bem fluido. Então, é um momento de perguntar, de tirar dúvidas e falar assim, ó, Matal, isso daí para a gente não faz sentido, não entendi, o que a gente pode pensar. Então, essa é a ideia do bate-papo de hoje. E bem-vindos. Comecei a falar, entrou um monte de gente, né? Bem-vindo aí, galera, que acabou de estar entrando. Então, a gente já começou. Oi, gente, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito feliz de poder acompanhar mais de perto essas atividades que o Bruninho me convida, porque eu fico muito feliz. Então, acho que eu vou fazer uma breve recapitulação do que a gente falou na semana passada, e daí, a partir disso, acho que posso abrir para vocês, trocar uma ideia sobre o material que a gente enviou, se vocês conseguiram dar uma olhada, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reflexão, até mesmo uma ideia, tipo, a gente queria poder fazer tal coisa aqui na região, na comunidade, no bairro, na vizinhança, o que é que, enfim, o que é que eu poderia contribuir com vocês, dando algum ponto de vista, fazendo alguma reflexão. Na semana passada, a gente falou um pouco desses conceitos mais gerais sobre advocacy. Então, entender mesmo o que é esse ato de defender, recomendar, enfim, influenciar sobre um interesse, sobre uma pauta, sobre, enfim, soluções para um problema. A gente passou um pouco sobre as ferramentas de alguns caminhos possíveis para fazer advocacy. E também, junto disso, a gente compartilhou dois materiais complementares. Um que é o material complementar relacionado à formação, então é um PDF com fundo branco, eu acho, que tem essas definições todas que eu apresentei para vocês sobre as ferramentas de mapeamento de atores, o objetivo SMART, análise fofa. E tem também um material que ele é mais centrado na perspectiva de ser um guia, de ser uma orientação geral sobre o que é uma ação, o que é um trabalho de agir localmente, né, que é o guia de ação local. E lá também tem muitos desses mesmos conceitos que eu apresentei na formação, mas tem alguns quês de como agir localmente, quais são as possibilidades e estratégias que a gente precisa aprender a usar e como usar para fazer isso, e obviamente tudo isso a partir da nossa experiência enquanto Engajamundo em fazer tudo isso. Eu queria que vocês pudessem, assim, compartilhar um pouco das impressões de vocês, se vocês acharam se era um conceito muito difícil, se vocês conseguiram, por exemplo, relacionar isso com o dia a dia, com o cotidiano de vocês. Queria que hoje fosse muito mais um bate-papo mesmo, para a gente poder ir trocando. Sei lá, se não tiver uma dúvida, pergunta sobre algo, traz alguma reflexão, traz, às vezes, um problema que você identifica ao seu redor, que você fala, tipo, queria talvez pensar uma maneira de agir sobre isso, de mobilizar, de juntar gente para resolver essa questão. Então, eu estou muito à disponibilidade de vocês, assim, para o que quer que seja. Vou começar, né, que eu sou o falador aqui do grupo. Eu gostei muito do material, né? Não só do material, mas da nossa primeira conversa, do nosso primeiro papo. E eu fiquei pensando em muitas coisas, né? Mas aí, eu acho que uma coisa que eu trago novamente aqui nessa conversa, acho que é uma coisa que eu já falei, talvez no nosso primeiro encontro, foi sobre as questões das intervenções criativas, né? Eu achei um jeito muito potente, assim, de comunicar
a causa, né? Ou de comunicar a bandeira, de chamar a atenção. E aí uma pergunta que no documento eles explicam um pouco sobre isso, mas acho que você comentando pode ajudar a esclarecer melhor, né? Deixar mais entendível a ideia, né? Então, quando a gente pensa, quando vocês aí do Engaja Mundo pensam as intervenções criativas, ou quando a gente pensa em as intervenções criativas, vocês já chegam, antes disso, você já tem muito definido qual é a causa, qual é o objetivo, vocês fazem uma pesquisa, por exemplo, de que outras experiências de intervenções daquele gênero já deram certo, que tipo de coisas já deram certo, que caminho vocês fazem, assim, para consolidar a intervenção criativa? Nossa, muito boa pergunta, Bruninha. Acho que isso é algo que é um dos grandes momentos do Engaja, assim, é pensar realmente sobre essas intervenções criativas e o que é que a gente vai fazer. A gente tem muita inspiração em outras organizações que trabalham com ativismo, então, por exemplo, o Greenpeace. Acho que muitos e muitas de vocês já ouviram falar que essa organização trabalha com a causa ambiental, com o meio ambiente, é uma organização global. E eles fazem, por exemplo, aquela abertura de banner gigante na frente de um prédio, que muitas vezes é o prédio que é a sede de uma empresa que causou algum impacto ambiental em algum lugar do mundo, assim. Para poder denunciar, para poder trazer para uma perspectiva visível e lúdica sobre aquela causa. Então a gente se inspira muito nisso. Acho que também é um desejo meu, e acho que isso é um ponto legal para compartilhar com vocês, é um desejo meu que a gente crie dentro do Engaja uma cultura de inovar sobre essas abordagens. Na apresentação da semana passada, eu mostrei que a gente entregou um troféu para a ministra do Meio Ambiente, não sei se vocês lembram, que era o troféu Cara de Pau. E esse troféu inaugurou a nossa tradição de, em todas as conferências de clima que a gente participa, a gente fazer uma ação similar a essa, de entregar prêmios para autoridades, para pessoas públicas do Brasil, que podem ter feito alguma coisa que a gente considera errada ou que segue uma política que a gente discorda. E daí, por exemplo, eu lembro que teve um ano que a gente entregou um colar de pérolas para o Blário Maggi, que na época era o ministro da Agricultura, se eu não me engano, e daí ele falou um monte de bobagem na conferência de clima, um monte de pérola. E daí a gente teve a brilhante ideia de entregar um colar de pérolas mágicas para ele. E ele recebeu de bom grado, porque ele não entendeu a ação. Ele não conseguiu relacionar aquilo com o que ele tinha feito, assim. Então tem uma foto da nossa voluntária entregando a pérola, entregando uma carta para ele, e, de novo, isso foi veiculado na imprensa. Então, teve um outro que acho que você vai gostar dessa, Bruninho. A gente entregou para o governador do Pará um disco de platina pelo hit Não Para de Desmatar, e a gente chamou ele de MC Desmata. E, enfim, não tem meio que uma explicação sobre o fluxo que a gente cria para essas ações, porque elas podem ser qualquer coisa, como eu dei 3 exemplos de coisas completamente distintas aqui. Ainda que um conceito central era essa entrega do prêmio para tirar uma foto oportunidade, elas tinham essas abordagens criativas que eram a partir das ideias das pessoas e do contexto que elas viviam. Então eu acho que um exercício legal sobre criatividade para pensar nesse tipo de intervenção é pensar o que você gosta, o que é que você consome, sabe? Tipo, é uma música, é um artista, um grafite que você gosta e você se relaciona com aquilo, é uma ação em outro lugar que você já ouviu falar, e daí, tipo, nossa, queria poder replicar isso, mas quais são os elementos que eu tenho para cá? Para contar um pouco sobre isso, no programa que eu contei que a gente faz na Amazônia, que é uma atividade, um projeto que a gente tem desde 2018 para apoiar jovens da região norte do Brasil, especialmente jovens de comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e comunidades quilombolas, a gente tinha um exercício que era um exercício do iceberg. O iceberg é uma ferramenta de design thinking, dessas coisas de pensar a estrutura, de pensar, enfim, as questões da sociedade, e daí você pensa, tipo, o negócio lá do Titanic, que você vê e diz, nossa, a ponta do iceberg, mas a gente é sabido que o iceberg, aquela ponta é só uma pequena parte do tamanho dele inteiro que está embaixo d'água. E daí, a ideia é que a ponta do iceberg seja um fato
e daí a gente consiga aprofundar esse fato até as causas estruturais, até o que causa dentro do sistema aquele problema. E daí a gente, ao invés de pensar a solução para o fato específico, a gente pensa uma solução sistêmica. A gente aprofunda esse conhecimento para não olhar na superfície, mas aprofundar isso. E quando a gente fez esse programa da Amazônia, não fazia o menor sentido para o contexto amazônico a gente falar de um iceberg. Muitos dos jovens não tinham ideia de sequer do que era um iceberg. E daí a gente mudou isso para uma árvore nativa da Amazônia, que é a sumaúma, que é uma das maiores árvores que a gente tem na flora brasileira. E daí era a perspectiva de ter a copa da árvore como fato, o tronco ali como esse aprofundamento e as raízes como esse grande causador dessa questão sistêmica. Então, esse tipo de coisa é muito pelo contexto. Não faz sentido, por exemplo, eu chegar para dar uma formação para a galera aí de Parelheiros, Bruninho, e falar com as minhas referências do Nordeste, da caatinga, do forró. Obviamente o forró é uma coisa meio universal, mas tipo, essa coisa mais regionalizada mesmo. Então, cada contexto ele vai nos exigir um pouco de criatividade e flexibilidade para entender com quem a gente está falando. Então, sobre essas ações artísticas, intervenções mais criativas, elas são muito sobre o contexto das pessoas. Foi uma pessoa que deu essa ideia de entregar um colar de pérolas, porque talvez ela falasse muito que as pessoas falam pérolas. Tipo, isso algumas pessoas falam que você comete pérola, você falou pérola, mas muitas pessoas não também. Mas foi legal pensar como a gente podia transformar isso em algo concreto e que tinha uma mensagem a ser dada, né? Arrasou, ótimos exemplos, inclusive, né? Eu acho que é bem importante isso de considerar o contexto, né? Acho que esse exemplo do iceberg é muito ilustrativo, né? Mas, enfim, galera, tá aberto aí. Bora fazer pergunta, não tem certo, não tem errado. Quem leu e quem não leu o documento, esse é o momento de refletir, perguntar e trazer questões também. Alguém tem uma pérola? Mas enquanto a galera pensa aí, que eu vou querer ouvir as vozes de vocês, as perguntinhas de vocês, eu também tinha uma outra questão também. Lá no documento também tem aquela parte que eles falam de, quando tá olhando para o Advox, né, as múltiplas ações e linguagens, tem uma parte que eles falam que uma das ações pode ser formação de pessoas, né? E aí eu fiquei pensando no seguinte, quando a gente fala dessas formações de pessoas, a gente pode estar pensando ela exclusivamente para aquela pessoa que vai fazer o lobby, que vai trocar ideia com as pessoas que são tomadores de decisão, ou pode ser essa formação mais abrangente dentro da temática que a gente vai trabalhar. Por exemplo, temática ambiental. Então, é uma formação para a galera, para essa pessoa que vai lá fazer o lobby, ou pode ser uma formação para conscientizar sobre a importância da temática. E eu acho que é isso, vai depender da sua estratégia sobre o que ou como você quer chegar no seu objetivo, assim. Por exemplo, se o seu objetivo é influenciar a construção de uma política pública, você pode fazer um requerimento e pedir uma audiência pública onde esse tema vai ser debatido na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, enfim, qualquer lugar público como esse, né, institucional, para poder também debater ideias e discutir uma perspectiva de formação sobre aquilo. Então é tipo, gente, a gente está fazendo essa audiência pública, queria que toda a comunidade aqui pudesse participar, porque a gente está falando de algo que nos afeta. Então vamos lá e a gente vai falar disso com os vereadores, com, enfim, os assessores, com todo mundo que está envolvido, com todos os atores envolvidos, na real, sobre isso. Mas também pode ser a tática de fazer a formação com os grupos que você quer conscientizar. Eu, quando morava em Caruaru, eu trabalhava para uma outra organização que também trabalha com juventude, e a gente trabalhava numa perspectiva mais sobre promoção e sensibilização sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos de jovens, que tem a ver com o uso da camisinha, que tem a ver com prevenção de gravidez na adolescência, enfim, com a prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, poder dialogar sobre isso entre pares, porque a educação entre pares ela tem uma abordagem, um poder muito, muito profundo de transformar pontos de vista, né? Diferente de uma relação de professor-aluno numa sala de aula normal, que os professores
acabam sendo colocados pelos alunos numa situação de hierarquia, e muitas vezes pelo nosso sistema educacional isso é o que acontece, quando a gente faz a educação entre pares, é muito poderoso trocar ideia com as pessoas que falam da maneira que você fala, sobre as coisas que você fala e de uma maneira leve, tranquila. Então, pode ser também a estratégia de formação ser voltada para conscientizar jovens, conscientizar um grupo, uma comunidade, sobre questões que estão afetando vocês no dia a dia, mas que talvez não sejam tão percebidas ou tão entendidas conscientemente por aquele grupo, por aquela comunidade. Então, pode ser as duas coisas. Tipo, você também pode escolher o que fazer com essa estratégia de formação, né? Arrasou. Agora vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma reflexão, para eu não monopolizar, né, o Matheus. Eu tenho uma questão aqui, na verdade eu queria que o Matheus falasse um pouquinho mais, né? Eu vi que lá no guia, vocês falam que vocês utilizam muito a ideia, a abordagem do Sexify, né? E essa, assim, eu ouvi ela uma vez, sei lá, 2 anos atrás, sobre essa forma de linguagem mesmo, né? De comunicar os conteúdos através dessa estratégia do Sexify. E eu acho ela uma abordagem muito inovadora, na verdade, né? Em vários sentidos. Eu acho que ela é muito inovadora no sentido de, dentro de um contexto brasileiro em que a gente pouco fala sobre sexualidade, né? Então, já é, assim, até transcendente você utilizar a linguagem, né, esses termos sexify, enfim, eu acho até interessante esse sentido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que é, não sei se o pessoal chegou estão todos inteirados do que é o Sexify, então falasse um pouquinho mais o que é o Sexify, e também, assim, se você puder dar algum exemplo de campanha que vocês utilizaram essa estratégia, acho que seria massa. Muito boa pergunta, Gabriel, obrigado por isso. O Sexify é um termo que é recorrente no circuito internacional enfim, de ativismo climático, de ativismo do meio ambiente, que é a ideia de sexify the climate, é justamente tornar sexify a pauta climática. E é uma ideia que a gente incorpora em tudo que a gente faz, que é justamente, sexify se refere a sensualizar os temas. Então, ao invés de eu falar, de eu estar dando essa formação, por exemplo, em termos super técnicos e elaborados, eu falo de uma maneira que eu me relaciono com essa fala para poder comunicar melhor para vocês e ser o mais didático possível, e tornar esse tema menos complexo e menos pesado. Quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre ativismo, quando a gente fala sobre mudança do clima, igualdade de gênero, desenvolvimento sustentável, políticas de educação, quando a gente fala sobre participação social, participação cidadã, isso são todas questões muito complexas de serem entendidas. Então, como é que a gente transmite a mensagem sobre conhecimentos técnicos e teóricos, que a gente faz muito isso, de uma maneira dinâmica, simples e leve? Então, nada mais, nada menos, o Sexify é essa estrutura de comunicar as coisas. A gente não tem, tipo, uma fórmula que diz como a gente faz isso, mas é isso, como o jovem, como a jovem no Brasil se relaciona com essa temática, e como eu estaria explicando para um amigo meu de rolê o que é a mudança do clima, o que é o problema, por exemplo, da CPI da Covid hoje, o que significa uma CPI, o que é essa situação de uma maneira que é tipo, eu não preciso, para falar entre pares, entre jovens, falando de jovem para jovem, né, nessa perspectiva, ter uma linguagem super rebuscada e que distancie as pessoas dessa pauta. Então, o Sexify, por exemplo, é também a atitude que a gente tem com tomadores e tomadoras de decisão. O Engaja tem muitas histórias, né? Eu acho que eu acabo contando muitas histórias aqui. Mas o Engaja teve uma relação muito próxima por muitos anos com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, para justamente pensar como engajar a juventude nessa pauta de mudança do clima, de meio ambiente. E, por causa disso, a gente ficou muito próximo dos diplomatas, que são os negociadores, que são as pessoas que vão lá para essas cúpulas de clima, de gênero, de Assembleia Geral da ONU, dessas coisas, para poder dialogar e promover o debate sobre essa temática a partir da perspectiva do Brasil e defender os interesses do Brasil nessa esfera. E a gente tinha um grande amigo nosso, que era o embaixador Marcondes. Ele era já era um senhorzinho, assim. Ele era super carismático, ele adorava a gente, assim, porque a gente construiu uma relação muito legal com ele, e daí a gente tirava foto com ele, tipo, ele bota no dedinho na boca, assim, tipo, sexy,
botando a mão na cabeça, fazendo um pose. E daí a gente fez tanto isso que teve um dia que ele falou: lá vem você de novo com esse danado desse Sexify. Eu não aguento mais tirar foto ridícula com vocês, porque vocês me pedem isso. E, tipo, era uma brincadeira também, é uma maneira de criar um vínculo, criar uma relação. Então, quando a gente vai tirar uma foto com um tomador de decisão, quando a gente vai fazer algo nesse sentido assim, vamos fazer uma pose Sexify. E daí a pessoa se desarma, porque ela também está numa situação razoavelmente constrangedora ali de fazer uma pose sexy, uma foto com um bando de jovem maluco, e daí ela também se desarma e cria um vínculo afetivo, pessoal, que não necessariamente distancia a gente da posição profissional dela, né? E daí, por isso, é uma postura mesmo, é uma atitude de pensar como a gente comunica, como a gente se relaciona e quais as atitudes que a gente tem que proporcionam o engajamento e o interesse de mais jovens nas temáticas que a gente trabalha. Acho que esse é um exemplo, assim. A Fernanda, que é do Engaja também, ela traz um exemplo muito bom. O nosso podcast do Engaja, que se chama Pimenta para Jovem é Refresco, ele tem essa perspectiva de ser Sexify. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram sobre, mas ele tem essa perspectiva de ter uma linguagem super tranquila, descolada, de ter uns memes no meio, de ter uma linguagem regional colocada. Para a gente sempre uma questão muito importante e um valor muito importante essa promoção da diversidade. Então, a galera do podcast teve uma ideia. Ao invés de eu pessoalizar a narradora, o narrador do podcast em X ou Y, fulano ou cicrano, as pessoas, inclusive a Fernanda foi uma dessas pessoas, que criaram a personagem, que é a Ju Pimenta. Ela pode ser homem, pode ser mulher, pode nem ser nada dos dois, sabe? Tipo, ela sempre é adaptada porque as pessoas não se apresentam com seus nomes. Tipo, se eu fosse ser o locutor, o narrador desse podcast, eu não me apresentaria como Mataus. Eu me apresentaria como Ju Pimenta. Porque daí eu consigo também tirar esse olhar do tipo, é fulano que é o locutor, o narrador. Não, tipo, somos todos e todas nós que fazemos parte desse projeto. Então isso também é muito Sexify, é pensar como a gente cria as abordagens que a gente precisa para atingir os objetivos que a gente colocou, né? E acho que é um pouco disso, assim. Não, perfeito, Matheus. Eu estava aqui pensando, né? Isso que você trouxe eu acho muito importante. E aí eu fiquei até assim, foi até cutucadas assim também para as ações que a gente realiza, porque eu acho muito do que a gente faz, e aí tratando o terceiro setor, e aí, né, organizações sociais, que ainda é pequena, a gente sabe como é muito difícil as coisas, muitas coisas para fazer, mas assim, a gente acaba fazendo as ações e às vezes a gente não pensa no público, né? Assim, é doido, porque a gente fala assim, não, a gente quer fazer, a gente quer atingir todo mundo, público jovem e tal, mas a gente não pensa nas estratégias, né? De como produzir esse conteúdo. Eu acho muito inspirador essa forma com que você trouxe. Uma coisa que a gente falava, inclusive, no Vozes daqui era isso. A gente primeiro apresentava, né, pra gente era muito importante nos apresentarmos sempre que fomos fazer iniciar o áudio, enfim, iniciar o podcast. Mas essa coisa de ter essa personagem que é híbrida, né, é muito massa mesmo, porque a nossa preocupação também era ter uma identidade, né? Então, que o público também entendesse quem somos, assim. E aí, esse rodízio entre muitas pessoas, eu acho que vocês solucionam muito bem criando essa personagem. Achei massa. Inclusive, quando o Matheus ia falando... desculpa. O Matheus ia falando, já pensei na Carolina, né? Que é uma personagem que a gente criou para a região de Parelheiros, né? Para o nosso podcast. Já fica aí a dica para nós. Exato, acho que isso é uma experiência que a gente teve com você, Bruninho, que eu acho que ela é muito, muito legal, assim, de ser considerada para esse tipo de atividade, para esse tipo de ação. Vocês estão olhando para minha cara, né? Eu sou um jovem branco do interior de Pernambuco que estou morando em São Paulo, e daí imagina se eu fosse me comunicar com a galera de Parelheiros. As pessoas não iam se relacionar com a minha cara, com a minha identidade ali, e dizer, nossa, quem é essa pessoa? Sabe? Tipo, quem é esse moço que tá vindo falar sobre o que é bom de Parelheiros? Eu sei o que é bom de Parelheiros se eu sou um morador, se eu sou uma moradora daí. E daí a nossa ideia, junto com o Bruninho, que a gente desenvolveu também com a Rafa, era justamente essa perspectiva de ter uma personagem que pudesse se relacionar com o território a partir de um contexto histórico, a partir de um contexto
local, com a estética muito alinhada com o que se é entendido de legal, de descolado na região, pensando uma linguagem que tinha as gírias, que tinha os maneirismos de quem mora nessa região, porque se eu fosse falar do jeito que eu falo, não seria tão relacional, eu não conseguiria me aproximar tanto dessa discussão. Mas como é alguém que, ainda que fictício, fala, se relaciona, se comporta, se veste como eu, é muito mais fácil ter essa associação do tipo, eu também posso pensar como Carolina, eu também posso me entender como um agente de mudança, curioso, interessado, reflexivo sobre os problemas ao meu redor. Então, isso também é complementando a resposta, Gabriel, essa coisa do Sexify, como é que a gente acha maneiras de falar sobre o que a gente entende que precisa ser falado, que é importante, quais são esses problemas que precisam ser lidados a partir de outras perspectivas. Beleza que o Instagram, que o Twitter, que o Facebook estão aí para facilitar isso, mas às vezes a comunidade consegue entender melhor uma mensagem se a gente faz uma ação de colar lambi-lambi em todos os posts da comunidade, se a gente faz um grafite, onde todo mundo passa por essa rua e vai ver aquele grafite, e tem uma mensagem, tipo, não jogue lixo aqui, ao invés de ter só uma placa escrita, não deposite seu lixo aqui, sabe? Tipo, existem maneiras outras de nos comunicar e de nos relacionar com causas e possíveis soluções para alguns problemas, que elas fogem do só verbal, do só escrito. Ela pode ser explorada de outras maneiras, isso é ser Sexify também, buscar essas outras abordagens. Perfeito. Mais alguém? Mais uma perguntinha? Não é uma pergunta. É mais uma reflexão aqui que eu acabei tendo em relação a tudo isso que já foi posto. A gente teve nosso seminário de comunicação, no qual a gente oportunizou também um momento de conversa com aquele público que estava acompanhando a gente. Foi algo muito bacana, porque nós que estávamos, enquanto Caminhos da Leitura, enquanto IBEAC, estávamos muito na prática já há 12 anos, até 2019, depois a gente se encontra nesse lugar de ter que fazer as coisas online, foi um pouco difícil, assim, entender esse mundo da tecnologia e como levar isso para dentro da comunidade, pensando que Parelheiros é uma região que não tem sinal de internet, que muitas das pessoas não têm acesso a um aparelho celular ou um notebook ou algo do tipo, e a gente tem que também fazer essa articulação de arrecadar aparelhos, até mesmo para a nossa equipe, que muitos também não tinham. Então, para mim, eu estou muito nessa vertente de pensar muito como ainda continuar esse trabalho online, né? E algo que eu tive a oportunidade, assim, de conversar um pouquinho mais com o Bruno, entender como foi o processo, porque como a equipe é grande do IBEAC, mas a gente também tem muitos projetos, a gente acaba aqui não estando no mesmo lugar sempre, não participando de todos os projetos ao mesmo tempo. Então, o Bruninho compartilhou comigo um pouquinho de como que foi, né, a elaboração da Carol, como é que foi essa parceria com o Engaja e tudo mais. E quando o Gabi trouxe essa proposta, né, de falar um pouquinho dessa temática, para mim veio muita Carol no sentido de até eu mesmo, Kathleen, que foi moradora da região, conhecer essa nova personagem, que talvez não sou eu, que talvez não é minha mãe, mas também talvez não é o Bruninho, mas é uma outra pessoa no qual eu nunca tive contato, porque talvez o roteiro que nós trabalhávamos enquanto biblioteca, as articulações que nós enquanto biblioteca nos fazia com algumas pessoas, porque é isso também, a gente não consegue chegar em todas as personalidades, em todas as diversidades, porque é isso, a gente está falando de multiplicidades, né? Então, eu fico muito inquieta, assim, de como que a gente vai dar conta dessa pluralidade, como que a gente vai conseguir estar junto, e acho que a porta é essa, é a conversa, é essa parceria com outros agentes, com outras instituições, é também a escuta de estar ali atento, quais são as necessidades do outro, de ter essa sensibilidade, essa percepção. Então, para mim, eu estou muito nesse lugar ainda de pegar todas as informações e tentar trabalhar com ela da melhor forma para que a gente consiga, de fato, atingir
esses públicos, porque eu tenho uma preocupação enorme em relação às nossas atividades online, por conta dessa realidade que é Parelheiros, né, de não ter o acesso à internet, de muitas pessoas não ter um aparelho, e infelizmente o nosso trabalho está sendo remoto, não sei se felizmente, infelizmente ainda também é uma incógnita, mas que eu gostaria mesmo de estar no presencial, porque no presencial a gente ia nas escolas, a gente trabalhava com grafite com os jovens, a gente escutava eles, era o tete a tete, o olho no olho, então isso ainda falta, e talvez essa falta a gente não esteja conseguindo trabalhar no online. Eu vejo essa necessidade da gente não conseguir ainda atingir o nosso público da forma que gostaríamos, de em alguns eventos online a gente não ter tanta participação das pessoas que gostaríamos, é muito mais pessoas de fora, as pessoas que já acompanhavam o nosso trabalho, mas a gente não tem tanta comunidade. Então, isso ainda me causa um incômodo, me traz uma inquietação, e que a gente está buscando. E uma das questões que a gente trouxe nesse bate-papo que eu iniciei falando do seminário de comunicação, foi pensar estratégias, e uma delas colocada foi chamar essa galera para a gente dar formação de como também tá nesse meio, como que tá aqui, como que eu faço aqui para abrir o Meet, porque muitas pessoas não sabem, então não tem como também elas acessar. Então, para mim, eu tô nesse lugar mesmo, assim, de pegar todas as informações e tentar depois trabalhar com o grupo e entender um pouquinho melhor de que forma que a gente chega, de como que a gente utilizava dessas várias estratégias no presencial, a gente trazer para essa ferramenta online. Acho que aproveitando também já a entrada da Kathleen, porque eu acho que ela trouxe elementos muito importantes, e aí, pensando tudo isso que a Kathleen também já trouxe, Matheus, eu acho que também a gente acabou olhando para essa ponta, né, para a copa da árvore, né, para essa ponta do iceberg, e percebendo que a internet e acesso à comunicação é um problema que a gente precisa pensar aqui no território, né? E até por isso a gente também criou a agência de comunicação comunitária, enfim, a gente vem desenvolvendo algumas coisas, e a Kathleen trouxe muito bem todas essas questões que a gente trouxe. E aí, somando essa reflexão da Kathleen, e a minha pergunta de agora é, tipo, como, considerando todas essas coisas que a gente vem fazendo de ações, de atividades, de mobilizar outras pessoas que trabalham a temática no território, que caminhos, assim, você acha, que a gente pode pensar, seria legal, assim, para a gente começar a fazer não só o território a pensar sobre essa questão de falta de acesso à internet, à tecnologia, mas também os tomadores de decisão, sabe? Fazer a cidade como um todo também contribuir para que Parelheiros possa ser esse lugar mais acessível em todos os aspectos. Eu acho que, enfim, obrigado por trazer isso, Kathleen, obrigado, Bruninho. Eu acho que isso é legal de discutir, porque a gente está partindo de um pressuposto de um problema existente, não é hipotético, como eu trouxe em alguns casos aqui. Então, acho que a gente pode explorar bastante isso nesse papo. Então, primeiro tentando fazer uma reação ao comentário da Kathleen, eu entendo muito isso, assim, nossa, quais são os caminhos e meios possíveis de engajar a galera no online, assim. Eu acho que tem dois fatores aqui, tem dois caminhos. Existe, por exemplo, o grupo das pessoas que têm acesso à internet, mas que não acessam e não se mobilizam em torno desse conteúdo, dessa causa, dessa discussão, e tem a galera que, de fato, não tem internet. Então, a gente tem duas facetas do mesmo problema aqui, né? Tipo, como comunicar minha causa, como engajar a galera, como continuar fazendo atividades que sejam de qualidade, que façam diferença na vida das pessoas, a partir de uma abordagem que muitas vezes ou é restrita, ou que pode ser, para muita gente, desinteressante, né? Tipo, beleza, quem é que quer falar sobre os problemas e buscar soluções? Sei lá, velho, eu quero só fazer meu corre para ter o sustento da minha casa nesse tempo que tá difícil. Então, isso são reflexões que eu acho que são legais de serem feitas aqui. Eu acho que a gente olha, partindo do pressuposto que a Kathleen trouxe sobre as pessoas que não têm acesso à internet, eu faria uma pergunta para tentar aprofundar esse problema. Quais são os meios de comunicação que a comunidade tem? Tem uma rádio comunitária? Tem um jornal que circula? Tem um panfleto da igreja que tem por aí? Tem um lugar da igreja, um quadro de aviso? Sabe? Tipo, acho que é muito comum, quando a gente discute essas questões, a gente só olhar, e eu não quero, de fato, de maneira alguma, romantizar
a desigualdade ou a falta de acesso sobre questões básicas, mas pensar as alternativas que a gente tem para conseguir mobilizar a gente e lutar por essa causa, como o Bruninho falou. Vamos lá falar sobre acesso à internet, acesso a um sinal de qualidade aqui na região de Parelheiros, e a gente precisa mobilizar as pessoas para isso. E o caminho, talvez, nesse momento, talvez não seja o da internet, para essa ideia de mobilizar e fazer a gente participar dessa discussão. Talvez seja no mural da igreja, talvez seja na rádio comunitária, talvez seja numa panfletagem que você deixa lá na padaria, no mercadinho. Bota lá uma mensagem, imprime isso, distribui, coloca embaixo da porta das pessoas. Tudo, obviamente, pensando no contexto e o recorte da pandemia, que a gente precisa ter o distanciamento, isolamento, todas as medidas de higiene e medidas sanitárias, mas pensando nesse contexto de quais são as outras maneiras que a gente pode agir. Às vezes tem um vizinho, um primo, uma pessoa que está no bairro que sabe cantar bem. Grava essa pessoa cantando uma mensagem legal e, sei lá, pede para passar na rádio comunitária, pede para reproduzir esse áudio lá na igreja, lá no posto de saúde, enfim, em quais aparatos comunitários de organização e coletividade que existem ao seu redor, na sua comunidade, no seu bairro. Acho que isso é importante pensar e mapear, porque são atores e atrizes que são extremamente relevantes para aquela comunidade. O pastor, a pastora, a enfermeira do posto de saúde, o carteiro, enfim, são pessoas que são chaves nesse circuito que a comunidade circula. Então, como a gente chama essas pessoas para, tipo, galera, a gente é um grupo de jovens, a gente é um grupo de gente interessada em discutir isso aqui, então a gente precisava da parceria de vocês. Ah, mas o que é que vocês querem que a gente faça? Quando você estiver lá na igreja, você dá 1 minuto, reproduz esse áudio e fala que é uma mensagem dos jovens daqui do bairro, que a gente quer falar sobre isso, e vai ter um papo, vai ter uma reunião, vai ter uma panfletagem tal dia, e se as pessoas quiserem participar, elas podem ir. Então, eu acho que nessas situações, para mim, eu faço sempre o exercício de pensar que, muitas vezes, a escassez de acesso, de oportunidade, elas nos gera mais percepções inovadoras. Do tipo, quando a gente fala de inovação, de empreendimento social, de não sei o quê, a gente, principalmente, quem discute isso a partir de uma perspectiva teórica, que acaba sendo um pouco mais elitizada, a periferia está fazendo o corre de inovar o tempo todo, em garantir a comida na mesa, a internet, o sinal da televisão, o sinal do rádio, a gambiarra feita, não estou dizendo de nenhuma maneira que é o ideal, mas aquilo soluciona aquele problema, sabe? Tipo, tentar explorar quais as maneiras que a gente tem no nosso dia a dia, das nossas vivências, do que a gente viveu. Às vezes é isso, eu falei isso, mas essa formação da advocacy, eu não sei se eu comentei aqui na semana passada, essa formação da advocacy, eu tive essa ideia de ser uma receitinha na casa do meu namorado. Eu estava lá, a gente estava conversando e tal, eu fiz, eu preciso trabalhar, fiquei na sala escrevendo as coisas no projeto, etc. E eu tinha que criar essa formação. Tipo, eu tinha um conteúdo físico da formação presencial, que é como a gente fazia, e daí eu fiz, o que é que eu tiro daqui para incorporar no online? Porque eu sei que, por exemplo, a interação pessoal, ela é muito limitada no online. Então, é sempre essa interação aqui. Alguém está falando e todo mundo está calado. Porque, tipo, é assim que funciona essa ferramenta. No presencial, a gente se complementa, a gente grita, a gente vibra, a gente gesticula dizendo que sim, que não. Então, a gente vai elaborando de uma maneira muito mais orgânica. E eu concordo completamente com você, com Kathleen, quando você fala, tipo, do presencial, o olho no olho. Isso é algo que não é, não tem uma possibilidade de substituição. Mas existem as alternativas de pensar essa maneira. E nessa inspiração sobre essa receita, sobre essa formação, eu fui na cozinha, assim, e eu vi onde ficam os temperos da casa do meu namorado, e eu falei, tipo, nossa, eu posso pensar que é um tutorial de receitas. Todo mundo na quarentena tá pensando em inovar uma receita nova, porque não aguenta mais o arroz branco e o feijão com o mesmo sabor todos os dias. Então, tipo, pensar um temperinho diferente, uma maneira diferente de fazer aquilo, me deu a inspiração para pensar sobre isso, em como criar essa condução lógica e didática de passar essa mensagem. Então, isso é um exemplo, tipo,
prático, mas quando eu falo justamente dessa perspectiva de comunicar uma causa, e avançando para a resposta do Bruninho agora, é tipo, como mobilizar e como fazer essas pessoas entenderem a importância dessa causa, iniciar comunicando, é o de base mesmo, é o boca a boca, é falar sobre, tipo, velho, a gente só queria ter uma internet de qualidade fornecida como um direito básico aqui, porque o mundo está conectado, tudo demora mais um pouco para chegar aqui, porque a mensagem da internet chega para uns e não para outros. Isso não é justo, isso não é como um país deveria funcionar, isso não é como a cidade do Porto de São Paulo deveria tratar as suas regiões periféricas. Enfim, e acho que partindo dessa mobilização, dessa construção coletiva de uma comunidade que age e reage sobre questões, aí a gente avança para pensar, tipo, beleza, quem são os nossos representantes no Legislativo? Quem é de Parelheiros ou da região mais próxima, enfim, circunvizinhas, que nos representa na Câmara de Vereadores, que poderia criar uma lei para implementar a internet aqui, com um telecentro, com uma conexão de qualidade, com uma parceria com alguma organização. Acho que aí também faz, de novo, um exercício de mapear quem são esses atores sobre essa temática. Às vezes, uma operadora de internet, tipo Vivo, TIM, talvez tenha um setor social que eles investem ou enfim, fornecem o sinal para alguns grupos, para alguma comunidade, para alguma organização, e talvez possa também ser um caminho a ser buscado, tipo, entrar no site, dar uma olhada, pesquisar, ver se já teve algum exemplo disso. Enfim, estou falando de situações hipotéticas, não sei se isso é real, mas existem talvez abordagens que possam, ou iniciativas que possam beneficiar e ajudar esse grupo, essa comunidade que está reagindo sobre essa questão a se mobilizar e acessar e atingir o seu objetivo, na real. Arrasou. Não sei se alguém mais quer fazer alguma intervenção, porque senão eu também já pergunto de novo. Alguém? Então tá. Ainda pensando um pouco você acabou de trazer também sobre o Sexify, o guia de vocês é muito bonito, né? Eu tô até falando um pouco sobre isso com você antes de começar aqui oficialmente, né? E muito informativo, fácil e tal, e didático, né? Então é uma coisa que é muito atrativa, né? E você estava falando muito disso, de como é complexo, né? Chamar a atenção para esses temas que a galera que está aqui se relaciona e trabalha, né? Mas eu acho que o material físico, né? O material físico, online, o vídeo, o texto, pode ser uma linguagem que pode atrair, né? Para esses temas. Então, uma das coisas que a gente na biblioteca, do IBEAC, do Encrespados e outros grupos do qual eu faço parte, que a gente trabalha muito, são também as questões de relações raciais, de direitos humanos, e a gente, como grupo de jovens, sempre teve um sonho de construir um material que a gente pudesse também orientar os professores, orientar também as políticas públicas, orientar, no final, quem tivesse a fim de construir, sabe, um ambiente favorável e democrático para discutir as questões raciais no Brasil, questões de gênero, qual questão for, né? E aí eu queria perguntar para você, assim, você contou um pouquinho agora, né, que a inspiração veio de uma vivência do cotidiano, né? Mas que outras estratégias, que tipo de coisas vocês pensam, que questões vocês trazem quando vocês vão pensar nesse material? Porque porque eu acho que é uma coisa muito importante, assim, para ser atrativo e informativo. Eu acho que a gente parte desse pressuposto de que eu pessoalmente, falando isso muito pessoalmente, eu construo a minha escrita e as referências que eu tenho esteticamente falando a partir do que eu consumo e do que eu gosto. Então, o guia ser tão dinâmico e tão colorido e tão, tipo, com ilustrações legais, etc., é muito das referências que eu pedi que tivesse, porque eu pensei, tipo, velho, quando eu quero consumir um conteúdo, e pensando que isso é uma cartilha, né? Que é um tipo de cartilha, é um tipo de material em texto que ensina sobre algo, que tem algum aprendizado. Isso é algo muito comum de ser difundido em muitas atividades, muitas organizações, a partir de muitos projetos. E daí eu falei, se a gente for criar um guia que ele é físico, ele precisa ter um diferencial. Ele precisa ter
uma estrutura diferente, ele precisa ter um design legal, ele precisa se comunicar da maneira que eu gostaria que fosse comunicado para mim. Então, para mim, pessoalmente falando, e acho que isso acaba reverberando na função que eu tenho no Engaja, é justamente de pensar o que eu sentiria de até no máximo. Porque eu entendo que o ambiente virtual não é legal de ficar mais de 1h30, 2 horas, 3 horas nessa posição. Nem todo mundo tem uma mesa confortável, uma cadeira confortável, um espaço confortável para poder ficar por 2, 3 horas e não tem a estrutura para isso em casa. Então eu falei, tipo, se a gente quer promover também a possibilidade de pessoas com menos acesso, menos recursos a essa formação, a gente precisa ter uma formação que seja rápida, didática, que possa proporcionar um momento após para aquilo poder ser digerido, assentado, decantado. Depois a gente retoma com, enfim, vamos trocar ideia sobre as ações. Sobre isso que você trouxe, Bruninho, eu achei muito legal, que eu acho que, pensando, eu já tive uma experiência de trabalhar com escolas, que era, enfim, você falou de professores das escolas poderem criar esses ambientes favoráveis a discutir as questões raciais. Eu acho que é uma abordagem muito interessante fazer um trabalho em cascata, em cadeia, assim. Então, por exemplo, montar uma estrutura de projeto, escrever ali, tipo, 1 página, 2 páginas, com o objetivo, com alguma previsão de atividades que vão acontecer, chamar a coordenação pedagógica, o diretor, a diretora, o que pode ou não acontecer na escola, trocar uma ideia, apresentar o projeto, apresentar muitas vezes onde está baseado dentro das diretrizes do currículo brasileiro, do ensino médio, enfim, do ensino fundamental, explicar, dentro disso a gente poderia fazer uma discussão sobre educação cívica, que acho que isso tem no novo ensino médio, né, salvo engano. Educação cívica, educação política, aí a gente quer fazer uma discussão sobre questões raciais dentro disso, e gostaria que vocês pudessem apoiar a gente é um coletivo de jovens, apresentar isso, formatar, criar um material, e daí, muito possivelmente, não só formar jovens da escola sobre isso, mas formar o corpo docente. Chamar, tipo, gente, vamos ter um dia para discutir isso, e daí faz uma formação, entende, abre também as portas de como colaborar futuramente, assim, como colaborar em outros momentos, em outras atividades, em outros, enfim, marcos temporais que acontecem ao longo do ano letivo. E, de novo, na perspectiva de que a gente está falando das possibilidades sobre fazer essa atividade no momento ou pós-pandemia, ou até nesse momento em como abordar isso a partir do online. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Bruno. É que às vezes eu falo muito, né? Desculpa, gente. Não, respondeu sim, super arrasou. Não, mas tá respondido. Eu acho que o mais legal, acho que foi essa sacada, né, tipo, de como vocês criam também essa relação com o cotidiano, né, porque podia ser uma armadilha, né, porque o que a gente ouve falando assim, lá vem aquela galera com mais uma receita, mas vocês se apropriaram, né, não só do conceito, mas do que a receita se remete ao cotidiano, né, porque todo mundo tem uma relação com a comida, com a cozinha, tem alguma memória afetiva, né? Então, achei isso uma sacada genial. Obrigado. Estamos aqui junto. Não sei, galera, vamos aí. Eu já esgotei minha caixinha de perguntas, agora eu quero ouvir só o vocês. Bruninho que tem perguntas, dúvidas, o Gabriel e a Kathleen, as outras 13 pessoas, 14 pessoas. Não tem dúvidas, não tem problemas, vivem no mundo ideal. Oi, gente, boa tarde. Quando o Matheus perguntou um pouco sobre as nossas experiências, se a gente viu alguma coisa de advocacy, enfim, no que a gente faz a partir da oficina, eu e a Jazz, eu acho que ela está aqui também, a gente trabalha em um projeto, e esse projeto ele tem uma plataforma que a gente vê muito potencial para desenvolver ações de advocacy por ela. Mas nos falta um tanto dessa apreensão mesmo sobre esse conceito, sobre o que a gente pode desenvolver. Então, a participação nessa oficina está sendo muito boa, assim, acho que a gente vai estudar ainda mais os materiais, a gente já olhou um tanto, mas agora eu acho que nosso exercício é ver como a gente traz essas estratégias para o
o nosso cotidiano. Mas, enfim, para explicar um pouco dessa plataforma, o nome do projeto que a gente trabalha é You Report Brasil, que é um projeto do Unicef, mas quem implementa é a Viração. E basicamente a gente tem um chatbot, que é um robô de conversação, a gente programa esse robô, enfim, a gente programa enquetes, então a gente consegue coletar dados sobre a realidade de adolescentes e jovens, e aí a gente sempre pensa como a gente potencializa isso, como a gente faz com que esses dados ajudem na construção de políticas públicas. Essa é a nossa perspectiva, assim. E além de fazer enquetes onde a gente coleta esses dados, a gente usa a plataforma para comunicar sobre temas de interesse também. Por exemplo, recentemente a gente lançou uma central de informação sobre as vacinas contra a Covid. E muitas outras coisas, assim, a gente fala muito sobre saúde mental para a juventude, mas ainda falta esse olhar estratégico, assim, de como a gente potencializa essas coisas para levar, enfim, para ter um impacto maior mesmo. É claro que alguns dados já são utilizados, assim, pelo Unicef na criação de ações, de projetos, mas o nosso objetivo mesmo é pegar essa plataforma e utilizar da melhor forma possível, porque a gente consegue se conectar com adolescentes e jovens do país inteiro, então já é um super diferencial, assim, que a gente consegue ter em relação ao alcance. E é isso, então agora a gente está nesse momento de pensar em como a gente traz todo esse conhecimento que vocês compartilharam com a gente para o nosso dia a dia. É muito legal, Juliane, essa coisa do desculpa, do bot mesmo, acho que é uma abordagem muito, muito legal, muito interessante de se utilizar, de realmente ter alguém ali que acaba tendo uma interação mais dinâmica, ao invés de ser só material escrito, né? É de fato uma interação que você tem com aquele programa e ele te responde algumas dúvidas, algumas questões, obviamente delimitadas dentro dessa programação. Acho muito legal, pode ser uma ferramenta muito interessante de pensar como promover a participação de mais gente em movimentos, em organizações, em coalizões, e apoiar as organizações que trabalham com a base. Pode ser uma super ferramenta legal para trabalhar sobre isso, assim. Entendido hoje em dia como um dos grandes ferramentas mesmo de interação com, principalmente, jovens, né? E a plataforma ela já foi utilizada assim em alguns contextos em que a gente pensa que foi ali uma atuação em advocacy, mas não necessariamente a gente estava tratando com esse conceito assim e com as estratégias. Então, por exemplo, em 2018 a plataforma foi utilizada em parceria com uma cidade do Maranhão, para que adolescentes e jovens da região decidissem o que eles gostariam que fosse feito com uma praça, que ia ser revitalizada. Então, aconteceu todo um processo, assim, dos próprios adolescentes criarem questionários, e aí esses questionários foram aplicados através do bot, e os dados, assim, as opiniões, foram utilizadas para a elaboração do projeto de revitalização da praça. Então, a gente vê que foi ali uma ação de advocacy, mas que naquele período e ainda hoje, assim, a gente ainda precisa se apropriar mais de estratégias, enfim, dessa abordagem. Eu acho que tem muito disso que a gente estava trocando ideia também, né? De como também o advocacy, né?
e as incidências também vão se entrelaçando, né? Tem isso que acontece no online, mas também que acontece no presencial, que acontece com intervenções artísticas, né? Então, acho que essa pegada também de perceber no Advox também nessas outras dimensões também é uma sacada muito potente, né? Porque também ajuda a abranger o campo também de atuação, né? Porque até há pouco tempo atrás, né, a gente achava, né, eu pelo menos achava, né, que existia um jeito de fazer Advox, era só de uma forma e tal. Então, acho que quando a gente vai encontrando essas outras iniciativas, trocando ideia aqui, vai percebendo também essa abrangência, né, de como atuar em diversas frentes, em diversos temas, e considerando todos os atores e atrizes, né? Então, cada um pode ter um papel, né, dentro dessa cadeia, vamos chamar assim. Gente, eu não sei se alguém tem mais alguma intervenção, mais alguma pergunta. A gente já está chegando às 3 horas já. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, esse é o momento. Senão, aqui eu vou passar a fala para o Matheus fazer uma fala de encerramento. Mas antes de encerrar, eu queria lembrar que a galera que participou aqui vai receber por e-mail um link para fazer a avaliação dos 2 dias de encontro. Após vocês fazerem a avaliação do encontro, as pessoas que tiveram a presença, né, nos encontros vão receber o certificado de participação. E gostaria de agradecer mais uma vez ao Mataus pela parceria e pela presença, e a presença de todas e todos vocês aqui nesse encontro, e que espero que a gente construa outros momentos para continuarmos conversando e pensando, né? Mataus já se colocou à disposição, né, desde o primeiro encontro, para quem tiver ideia e coisas para conversar, pode chamar ele. Nosso grupo vai ficar ativado lá para a gente continuar trocando ideia, documentos, e quem tiver a fim de trocar ideia com o Mataus, ele está lá também. E é isso, Mataus, com você. Obrigado de novo, Bruninho, pelo convite. Fico muito feliz de poder, enfim, trocar com vocês sobre esses conhecimentos todos que eu adquiri ao longo dessa minha trajetória no Engaja. E, de novo, reforço, que vocês tiverem de ideia, de dúvida, de pergunta, às vezes uma curiosidade, às vezes, tipo, nossa, Matheus, a gente quer pensar uma ação, não sabe por onde começar, podem falar com o Bruninho, ele tem meu contato, a gente se conecta e faz isso juntos. Assim, o meu objetivo é, de fato, conseguir promover esse conhecimento, essa didática, para as pessoas que precisarem entenderem que podem utilizar isso para fazer a diferença na sua região, na sua comunidade. Então, me coloco muito à disposição e fico muito feliz de ter estado aqui esses 2 encontros com vocês. Espero que a gente possa se encontrar mais. Gratidão, gente. Então é isso. Até a próxima. Fique de olho no e-mail, né? Talvez o e-mail vá para aquela caixa de promoção, mas em breve vocês vão estar recebendo o link de avaliação e o certificado. Então, mais uma vez, gratidão pela presença e até a próxima. E gratidão, Mataus. Em Deus. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, gente. Tchau, tchau.